A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gladstone Rothschild. Que bom ter você aqui no meu canal. Hoje eu vou estar falando sobre o que um pastor deve fazer. O que um pastor deve fazer? Esta é uma questão importantíssima, não só para aqueles que já exercem o pastorado, mas também para aqueles que desejam o episcopado, aqueles que têm um chamado pastoral. Este vídeo não é um vídeo voltado somente para pastores, mas é também um vídeo voltado para aqueles que dirigem uma congregação, que estão à frente de um trabalho, ainda que não seja um pastor consagrado, mas é um presbítero ou é um diácono, enfim, é alguém enviado para cuidar de um povo, para cuidar de um rebanho. Mas é claro que nós sabemos que pastor é aquele que é consagrado, aquele que realmente recebeu ali a unção para o santo ministério. Mas você que já exerce aí uma liderança, esse vídeo é importante para você, pois você é um candidato ao ministério. O que um pastor deve fazer? Vamos responder aqui esta pergunta abordando alguns pontos. Mas antes disso, eu peço que você que ainda não é inscrito neste canal, deixa aí a tua inscrição, clique aí no botão inscrever-se e seja aí um inscrito do nosso canal. Também deixa aí o teu like, faça o teu comentário para que o YouTube ele venha divulgar esse vídeo, enviar para outras pessoas e dessa forma o reino de Deus ele vai avançando, pois trabalhamos para isso. O que um pastor deve fazer? Que o pastor deve de ser um homem dedicado ao estudo da palavra, dedicado à pregação, isso todo mundo sabe. Que um pastor deve ser um homem de oração, um homem que se dedica à oração, isso também não é mistério para ninguém. E o pastor deve visitar, deve ouvir, deve aconselhar, isso nós sabemos que se faz necessário. Mas existem algumas coisas que o pastor deve fazer que muitas vezes passam desapercebidos no ministério pastoral. E é por isso que nós vemos muita gente fracassando no ministério pastoral. Então nós vamos falar aqui sobre alguns pontos que são importantíssimos no ministério pastoral e que todo pastor e você que é candidato ao ministério deve de se ater a isso. Primeira coisa, cuidar da saúde. O pastor precisa cuidar da saúde. Esta é uma questão, todos precisam, é claro, mas o pastor, ele cuida de muita gente, ele aconselha muita gente a se cuidar, a cuidar da saúde, mas tem muitos pastores que não estão nem aí para a saúde. O pastor aconselha muita gente, o pastor aconselha muitas pessoas a cuidarem da saúde, a se cuidarem, porém, por muitas vezes, o pastor ele deixa de cuidar da saúde. A Bíblia nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o pastor precisa cuidar da saúde. Cuidar da saúde não significa só ir ao médico, mas ter cuidados com a saúde. Olhar bem o que come, ver os seus hábitos alimentares, ver a sua rotina do dia a dia. Precisa se ater a isso. Tem muito pastor que come mal, tem muito pastor que não está nem aí para as dietas que às vezes se faz necessário por orientação da medicina, ingere açúcar adoidado, come de tudo e não observa esses pontos. Se faltar a saúde, nós não teremos disposição para trabalhar. O corpo não vai responder às necessidades do dia a dia, porque falta a saúde. O pastor precisa fazer exames, precisa passar no médico, precisa ir no médico. Ir no médico não é vergonha para ninguém. A gente tem por hábito, o ser humano é assim, principalmente homens, só vai no médico quando a coisa aperta, quando está muito difícil. Então, um pastor precisa cuidar da saúde, saúde física, saúde mental e, é claro, a espiritual. Tem gente que só se importa com a saúde espiritual,
mas você não anda por aí no espírito, você vive dentro de um corpo. Então se faz necessário cuidar da saúde por completo. E é claro, esse por completo envolve o corpo. Outra coisa, o pastor precisa cuidar da família. Família é a célula máter da sociedade e não é diferente para um pastor. O pastor precisa se dedicar à sua família. Falando em família, a minha filha está gritando ali no outro cômodo. O pastor precisa cuidar da família. A Bíblia nos fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. O pastor precisa cuidar da família, esposa, filhos, dar a atenção, ter o convívio, estar à disposição da família. Tem pastores que aconselham filhos de crentes, mas não para aconselhar o seu filho ou seus filhos. Tem pastores que resolvem casamentos de pessoas e é claro que precisa fazer isso. Dá atenção a casais, mas não dá atenção ao seu próprio casamento. E aí as coisas desmoronam. O pastor precisa cuidar da família, precisa ter momento de lazer com a família, precisa sentar com a família, passear com a família, ver as necessidades da família, ouvir a esposa, ouvir os filhos, observar se está tudo bem, se não está, e agir. Então, cuidar da família, todo pastor deve fazer. Uma outra coisa que todo pastor deve fazer, um pastor deve de ter um hobby, uma distração, algo que ele possa ali se desligar um pouco. Ter um hobby, isso parece que para muitos acha que isso é pecado. Tem pastor que não senta para assistir um filme porque ele acha que é pecado. Tem pastor que não chuta uma bola com o filho porque ele acha que é pecado. Tem pastor que não joga um jogo de videogame com o filho porque ele acha que é pecado. Existem inúmeras coisas. Eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é um hobby, é jogar xadrez. Eu, no tabuleiro de xadrez, eu me distraio, eu me desligo. Eu gosto de analisar partidas, jogar partidas, estudar. Um hobby. Todo pastor devia de ter um hobby. Porque quando se tem um hobby, quando se tem uma distração, quando se tem algo que você ali se dedica para lhe trazer prazer, isso faz bem, isso faz bem. Então, todo pastor deveria ter. Tem pastor que diz, o meu hobby é ler livro. Tá, ler livro, mas olha quantos livros aqui. Isso aqui, é claro, eu gosto de ler, eu amo ler, mas isso aqui faz parte do meu trabalho, do meu ofício pastoral. Então, eu tenho que parar e tenho que ter alguma coisa para fazer que eu possa me distrair. Isso faz bem, porque se ficar ligado, só ligado o tempo todo em problemas que tem para resolver, em situações, em pessoas que tem para ouvir, em conselhos que tem para dar, visitas que tem para fazer, e não parar para ter um momento de distração, um momento de lazer, as coisas elas tendem a um dia ficar ruim, porque o seu corpo, a sua mente, ela não se distrai. E uma coisa que todo pastor também ele deve de fazer é ter menos expectativas e mais tolerância. Menos expectativas e mais tolerância, porque quando se tem muitas expectativas, a gente pode se frustrar. E quando se tem pouca tolerância, a gente também se frustra. Então, uma coisa que um pastor deve de exercer isso, cultivar, é ter menos expectativas e mais tolerância. Pessoas nos decepcionam, mas a ordem de Jesus é o quê? Tolere, ame, perdoe, se coloque no lugar dessa pessoa. Perdoe ela.
Não fique exigindo muito das pessoas porque você vai se frustrar. Agora, quando você tem tolerância, aí, ainda que as frustrações elas venham, em algum momento elas vêm, mas você consegue suportar porque você tolera. Então, eu coloquei aí esses 4 pontos que todo pastor deve de fazer, e é cuidar da saúde, cuidar da família, ter um hobby e ter menos expectativas e mais tolerância. Que o Senhor Jesus te abençoe. Então deixa aí a tua inscrição, deixa aí o teu like e deixa o teu comentário e compartilha esse vídeo para alguém que você acha que vai ser útil. Talvez alguém aí que seja candidato ao ministério, ou um pastor que você conhece. Compartilha esse vídeo, envia ele, porque eu tenho certeza que vai servir de bênção para outras pessoas. Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.